você tá... Todas as How are coisas... you? Good How are you afternoon. guys? Good afternoon. And good. How are you? Good afternoon. I Tudo hope bem? you're good. What's I hope you very, Yes, I very hope fine. you great also, Why is Caio. I hope What's you up? are very, very fine. What's up? Thank you. Teacher, I'm sorry, but I'm not speaking... Professor, WhatsApp? You don't speak English? So don't you speak English? Yes, but we are here to learn English, oh, Taimon. What's up? Exactly. Yes, we're gonna to learn English. We gonna learn What's more up? Yes, English. we're We gonna, are nós vamos. Viu, learn. Caio? Nós vamos aprender inglês, What's Caio. up? We gotta learn more. Hello. More and more and Hello, more. Samantha. Right? Isso que o senhor disse, o senhor quis dizer Right, que nerd. você fala inglês muito bem, mais ou menos isso? Não, eu falei assim, você não fala inglês, Caio? Pois a gente vai aprender a falar. Nós vamos aprender. Foi isso que eu disse, tá? Vamos lá, pessoal. Chamada, tá bom? A gente pode começar com a chamada. Can we speak English? No caso, o que a gente vai ter, né? A gente tem pode uma falar correçãozinha inglês da na atividade chamada? que eu deixei para vocês. Se pode falar, Gente, colocar, pode você tá falando falar colocar no inglês na chat em inglês? chamada? Pode. Escrever inglês no chat ou falar? Pode, no chat tanto faz, certo? Tá contando o speak registrado aí bem direitinho, tá? Pessoal, o que a gente tem para hoje, tá bom? A gente tem a correção da interpretação de texto que eu passei, que da aula aqui, repetindo, o Roberto deve ter avisado, mas eu não pude porque eu tava com muita dor de cabeça, tá bom? Por causa do excesso de exposição ao... 16 possui dois S. Sim, só isso aí, pessoal. Por causa disso, então, eu acabei não estando bem para fazer isso, tá bom? Aí eu passei uma atividade, e que detalhe, essa atividade, pessoal, você precisa enviar, porque ela vai determinar a frequência de vocês da aula passada, certo? Então, não deixe de enviar. I think there's people who don't send. Vamos lá. Tá bom, Caio. Vamos lá. A gente tinha um texto, tá bom? O texto que era Viagem ao Mundo em 80 dias, tá? E eu vou aqui compartilhando com vocês. Eu pedi a tradução em primeiro lugar. Minha, por favor? Você não precisa ler a tradução, tá bom? A tradução era só para te ajudar mesmo, para você responder as questões. Peraí, professor, eu... Demorou muito. Mas pelo menos tá aqui no caderno. Professor, Peraí, vamos pessoal, vamos enviei por partes. pro senhor Calma. Tá ficando desorganizado. Um instante. Tô sentindo que tá ficando Eu acho que eu me desorganizado. esqueci da tradução, Caio, professor. um instante. Vamos colocar em ordem. Caio, fala só você e depois o Taimon, porque os dois estavam falando ao mesmo tempo e eu fiquei meio perdido. Caio, só você. Depois o Taimon. Professor, eu enviei a tradução? Eu acho que não, né? Não. Mas a tradução não precisava, você não precisava, o Caio, mandar a tradução. Como eu falei, ela tá ali para te ajudar, tá bom? Ela tá ali para te ajudar, para você responder as questões. O que eu queria que você me enviasse era somente as questões mesmo, tá certo? Ei, professor, outra coisa, nós temos que corrigir essa... Quer dizer, nós respondemos essas 5 perguntinhas, como o senhor disse, a tradução não precisa, embora eu já tenha feito a tradução, mas você disse que não precisa ler. E tem aquele textinho que nós devíamos criar utilizando uma reportagem, utilizando um daqueles esportistas brasileiros. Sim, no caso... reportagem. Sim, tem esse detalhe também. Eu ia pedir esse sim, eu queria que você falasse sobre ele, tá? Mas vamos fazer o seguinte, para a gente colocar em ordem, o que está mais imediato, como a gente já tinha começado esse texto na aula passada, a gente corrige primeiro o texto e depois eu escuto o texto que você produziu. Pode ser? Para a gente meio que organizar dessa maneira, certo? Acho que fica mais organizado assim. Mas vamos lá. O tópico de compreensão, vamos começar com a primeira e vocês vão compartilhando no chat, tá bom? A primeira pergunta diz assim: Who is the main character of the book? Que a gente traduz da seguinte forma: quem é o personagem principal do livro? Vamos lá, coloque no chat. Phileas Fogg. No chat, vai usando o chat, tá, Caio? Usa o chat, tá bom? Que fica melhor. Eu vou até digitar aqui para vocês também. Phileas Fogg. Professor. Oi. Se eu não me engano, Fog névoa, alguma coisa assim, né? Fog, sim, exato. Só que é com Y, tá? Eu me lembrei de uma coisa. Já imaginou se tivesse um R entre a palavra? Seria filha sapo.
Seria, mas no caso, o névoa seria assim, ó. No caso, cheio de névoa. Fog é névoa, né? Fog é Isso, névoa. mas a gente geralmente escreve assim, ó, com Y no final. Fog, porque dá tipo uma ideia de que tá rodeado de neve. É mais comum usar fog com Y, tá bom? É mais comum. Verdade. Às vezes eu assisto um vídeo no YouTube, os caras ficam. It's Isso, então really, geralmente really é com foggy Y, tá in bom? here. Fog. It's really, really foggy in here. Vamos lá, pessoal, vamos lá. De novo, desliga o microfone, tá? A gente tá usando demais. Ô, Caio, Ok. desliga o microfone. Vai usando o chat pra gente não ter interferência. Ô, Clara, deixa eu responder a tua pergunta. Eu falaria skating, tá bom? Skating. Que seria basicamente o mesmo verbo para andar de skate. Quase a mesma coisa, tá? Então, o verbo skating ele pode funcionar das duas formas. Vamos por parte de novo. Ô, Gabriel, qual foi sua dúvida, Gabriel? Não é meio que uma dúvida. O que é clear em português? O que Clear. significa? Limpo. Aham. É limpo. Clear, se for assim, é limpo, tá? Desculpa, assim, com N, né? No final que você tá falando. Porque se for com R, clear é claro. Tipo assim, tá? Então tem uma diferença. Clean com N, limpo. Clear com R é claro. Certo? Tá bom. Acho que você quis dizer o primeiro, né? Que é clean com N. Pronto. Isso. Tá? A segunda diz o seguinte, tá? A número 2. How is he described? Ou seja, como ele é descrito. Então vamos lá. Qual é a descrição geral que o texto dá sobre esse Phileas Fogg? Muito bem, Timon. A satire of an intelligent English gentleman. Gentleman, tá? Você não coloca sementes no final. Você pode escrever assim, Caio. Gentleman. Assim. Pronto. Então, fica muito bem, Timon. Você tirou isso do texto. Se você quisesse, por exemplo, se você quiser encurtar a resposta como uma opção, você pode colocar só assim, ó. An intelligent English gentleman. Se você quiser cortar esse começo, também não vai fazer nenhuma diferença. Eu coloquei gentleman. É gentleman. Eu coloquei assim porque tem no livro com NT. Aí o correto seria AN. Isso, no caso, não tá com EMT, o Times, então lá direitinho não tá. É porque assim, como ele está sendo descrito como um cavaleiro, no singular, é cavaleiro, é gentleman, com a letra A que eu coloquei. No livro ele está colocando com a letra E porque está no plural, porque ele é uma sátira dos cavaleiros em gerais, dos cavalheiros em geral. Mas no caso, a descrição dele é que ele é um personagem, um cavaleiro. Então eu coloquei no singular mesmo, tá certo? Eu coloquei gentleman com a letra A. Professor, eu botei a tradução de gentleman e ladies. Isso, senhores e senhoras. Mas no caso, ó, é porque esse gentleman com tipo cavalheiros, tá bom? Cavalheiros. Você pode traduzir como senhores, mas geralmente eu traduziria como cavalheiros. E o com A é no singular, certo? Ô, professor, Oi. a pronúncia que o senhor usa para inglês é a do inglês ou é outra? Às vezes os dois. Eu gosto, às vezes, eu sou bem assim, eu gosto de todos os ingleses, todos os tipos, mas eu tenho preferência pelo inglês. Mas pra mim, tanto faz, tá bom? Os dois, pra mim, sem nenhum problema. Toda hora que eu vejo alguém falando inglês, fala de um jeito diferente, aí eu fico bugado. Isso, porque geralmente eu não gosto muito do inglês americano. Ele é muito puxado, ele é muito enrolado, eu não gosto muito não, tá? Eu prefiro alguns sotaques mais suaves, mais leves. O senhor usa um sotaque que fica melhor pra gente aprender, né? Eu também acho, eu acho que ele é mais suave, eu acho. Então, mas vamos lá, a resposta poderia ficar assim, ó. An intelligent man ou gentleman, tanto faz. Hoje um sotaque que já é inglês. Professor, só uma pergunta. No português, nós temos uma diferenciação de palavras parecidas por causa de certas letras, como, por exemplo, a gente tem cavaleiro e cavalheiro. Tem o cavaleiro, que é aquele homem de armadura que fazia parte das guerras medievais, e tem o cavaleiro, só com L, que é referente a um homem muito educado. Aí, por exemplo, tem a lady, que é a senhora, a dama, e tem a amazona, que seria uma mulher cavaleiro. A amazona, se não me engano. E como seriam essas palavras em inglês? No caso, pronto, boa pergunta. O cavalheiro, a gente escreve assim, ó, é isso que eu coloquei, gentleman, tá? É o caso de um homem muito educado, muito polido, é um senhor, vamos dizer assim, né? E se você quiser falar cavaleiro, aquele que lutava nas guerras, é knight. Olha,
Exato, Knight. knight, tá? É o cavalheiro. Para dama, eu só conheço uma palavra que é lady mesmo, tá? Lady, a senhora, dama. No caso amazona, provavelmente se escreve do mesmo jeito, porque não é uma palavra de origem inglesa. Até porque a palavra amazona, se eu não me engano, ela é de origem grega, porque ela vem da mitologia grega, então ela meio que não tem uma versão no inglês. Você pode falar do mesmo jeito, tá? Escrever do mesmo jeito. Que é o nome de um personagem da mitologia. Mas para cavaleiro e cavaleiro a gente tem distinções, tá? Gentleman é uma pessoa muito educada. Agora, o cara que lutava, né, nas guerras, nas, sei lá, É o Knight. cruzadas, é o knight. Exato. E É que detalhe nem de pronúncia. Knight, né? Knight. Isso que eu ia falar, o Caio. A Só que pronúncia o de Knight knight, você fala com S. um detalhe, não, Caio. Não existe diferença de pronúncia, tá? Tanto knight, cavaleiro, como night, que quer dizer noite, tem a mesma pronúncia. Embora Knight. a primeira palavra se escreva com K. Mas esse K é o que a gente chama de letra muda, tá? Inclusive, isso é uma regra do inglês. Toda vez que o K vem antes de um N, o K não é pronunciado. Só, você pode prestar atenção. A gente tem, por exemplo, o verbo know, que é o verbo saber. A gente tem um K e a gente tem um N. Só que a gente não pronuncia que know, a gente fala know, tá bom? Porque o K, sempre, isso é uma regra, tá? Sempre que o K ele tá antes do N, ele não tem pronúncia, ele não sai som, ele tá ali só de enfeite, certo? Por isso que a pronúncia de cavaleiro e cavalheiro em inglês vai ser a mesma pronúncia, vai ser knight, certo? Vamos lá, você está falando da resposta, Caio? Professor, quando eu falo o inglês que eu conheço, o senhor fica bravo? Porque é que toda hora que eu falo o inglês que eu conheço, o senhor fica me corrigindo. Não, fico não, cara, pra mim, de boa, normal, Lembra tá? quando eu falava, você lembra quando eu falava inglês que eu conheço? O senhor falava do jeito que é mais fácil de aprender? Sim, porque no meu caso eu acho mais fácil de entender, ele é mais fácil de ouvir, tá certo? Mas tanto faz, cara, qualquer variação, qualquer sotaque do inglês, ele é válido. Então, no fundo, se você gosta do inglês americano, tudo bem. Se você gosta do inglês, que é o britânico, tudo bem. Tanto faz, tá certo? Australiano também, todos são válidos, certo? Vamos lá, vamos corrigir a 3, tá? A 3 dizia o seguinte: Can you describe some adventures of yours? Ou seja, você poderia descrever algumas das suas aventuras. Então, isso aqui é uma resposta pessoal, tá? Compartilha no chat comigo qual foi a aventura, se ela pode ser parecida com a do texto, pode ser que não, na sua vida que você quer compartilhar. Por exemplo, o Time colocou assim: Yes, my journey to Canoa Quebrada was amazing. Ou seja, sim, a minha jornada, vamos dizer assim, para Canoa Quebrada foi incrível. Professor Johnny, eu pensei que fosse viagem, eu utilizei como viagem. Minha viagem para Canoa Quebrada. Tanto faz, é no sentido de jornada, dando a mesma coisa, tá? É tipo uma aventura. Eu traduzi como jornada, porque a palavra jornada dá uma ideia mais de coisa, de aventura. Viagem mesmo, quando a gente vai falar viagem, a gente usa o termo travel. Porque ele, de alguma maneira, se for uma viagem, só uma viagem, e ela não é uma aventura, é só uma viagem, a gente fala travel. Se ela for uma coisa mais de aventura, a gente fala journey, tá? Porque fica mais com cara de aventura, certo? Simplesmente isso, essa é uma simples diferença, tá? É um detalhezinho de nada. Muito bem, Caio. My journey to Uruau. It was amazing. Ela foi incrível. Muito bem, Caio. Alguém mais que respondeu, gostaria de compartilhar qual foi a sua aventura no chat, tá bom? There's a beach pool, everything. No caso, havia uma piscina de praia, com a praia, e tudo mais. Tudo que eu gostava, entendi. Eu fiz, só que eu não sabia como era inglês, então eu coloquei em português mesmo. Não, você pode digitar no chat de qualquer forma, tá bom? Professor, uma pergunta. Só para você compartilhar. A expressão melhor que nada seria tipo best or nothing? Não, aí está sendo literal. Essa expressão literal não existe, a gente está traduzindo literalmente. Essa expressão, no caso, best for nothing, nem faz sentido, cara. Isso é uma tradução literal. Caso se tem uma expressão específica para melhor que nada, aí eu já não conheço uma tradução específica. Tipo uma gíria específica, uma expressão específica. Mas com certeza é diferente, porque não é literal a tradução. E uma coisa que eu já falei para vocês, expressão, ela não precisa fazer sentido às vezes. É uma expressão. É tipo uma coisa que você usa no dia a dia. E expressão, às vezes, você não consegue traduzir literalmente. Então, provavelmente, não vai ficar esse best for nothing. Provavelmente não, Time. Que é uma expressão, tá bom?
A quarta, vamos lá, vamos fazer a quarta, tá? Corrigir a última. Fala assim. Professor, eu acho que eu fiz um texto inteiro só falando. Olha. Eu vi, tá, ô Caio. Professor, como é que se escreve mesmo patinar em inglês? Porque eu escrevi. Assim, ó, vou colocar pra ti, assim, ó, skating, tá bom? É Clara, né, Maria Clara? Tá aí, skating, certo? A 4 diz o seguinte: Julius Verne had a talent to be a writer. What is yours? Ou seja, o Julius Verne, que é um personagem, tem um talento para ser escritor. Qual é o seu talento? Então agora você vai falar de você, tá bom? Você pode seguir esse modelo. I have a talent of. Parecido com o que o Caio colocou. I have a talent of. E o talento que você tem. Ou você simplesmente pode dizer assim, ó. I know. E você diz, I know, por exemplo, I know how to play guitar. I know how to play. Assim, ó. Do jeito que eu deixei no chat. São modelos, tá bom? Pronto, Gabriel. Tudo bem, Gabriel. Tu só lembra de colocar, de depois colocar direitinho em inglês, tá certo? Pronto, Caio, muito bem. I learn easily how to play games I never played before. Ou seja, eu aprendo facilmente como jogar alguns jogos que eu nunca joguei antes. Isso Bem, foi pode ser. uma Não é o seu talento. continuação Professor, não do é que eu botei. Vamos lá. Professor, Oi, o meu é draw. desenhar, Quer pronto. Muito bem. pintar? Você pode colocar assim, ó, essa frase aqui, ó, Gabriel. I know how to draw. Eu sei como desenhar. I know how to draw. Seria falando sobre o seu talento, né? Vou deixar no chat aqui para tu copiar, tá certo? Você pode simplesmente dizer draw. Se você quiser colocar só Ou desenhar, também pode botar do pode ser jeito também. que eu botei. Pode, você pode dizer o seguinte, ó. I have a talent of drawing. Eu vou deixar outra opção para ti, Gabriel. Outra opção para ti. I have a talent of drawing. Tem Eu 3 tenho. opções para você. Isso, tem várias opções, tá certo? Uma da minha. Você pode colocar qualquer modelo desse de resposta. No caso, eu tinha visto a do Eu timer. coloquei de forma resumida. Pronto, play videogames, mas tá certo o timer. Tá certo, tá? Play videogames, jogar videogames. Alguém colocou pintar, no caso, pintar seria paint. Se isso é o que você quer dizer, Gabriel. Porque paint é mais tipo pintar tipo com pincel. Se for esse sentido de pintar um quadro, você usa o verbo paint. Se for no sentido de desenhar, tipo com lápis, com a caneta, aí você usa draw, tá? Então tem uma diferença. Draw é tipo um desenho, desenhar mesmo. E se pintar, se for com pincel, a gente usa o verbo paint. Tá certo, ô Gabriel? Depende do que você estava falando, que você colocou lá em cima, aí eu não entendi exatamente o que você está falando. No caso é drawing mesmo, né, Gabriel? Pronto, tranquilo. Professor, Oi. toda aula de inglês que o senhor passa tarefa, eu faço um texto em uma pergunta. E quando é outras matérias, eu faço um resumo de uma palavra. Mas isso é bom, né? Por mais que assim, você pode fazer respostas resumidas que não tem problema. Eu não acho ruim. Mas se você quiser fazer um texto grande, você está exercitando mais. Para mim também não tem problema, tá certo? Contanto que esteja correto, para mim tá ótimo. Pronto, tá? A gente tem a da página 53, tá? Que esse aqui também ficou, que estava na mesma página. O problema foi só o seguinte, eu acho que algumas pessoas, que no caso como estava lá na agenda, só o tópico de comprehension, algumas pessoas não fizeram essa tabelinha verde. Tá? Mas só para me ter uma noção. Coloquei no chat quem aproveitou e completou essa tabelinha verde da página. Professor, essa tabelinha verde, eu já tinha feito faz tempo, essa tabelinha verde. Não no dia, faz tempo. Sim, mas então eu só quero saber mesmo se você... Então todo mundo fez, né? Todo mundo entendeu que estava na mesma página. Então tá ok. Então a gente pode corrigir, né? Porque senão a gente ia do começo. Mas tá bom, então tá ok. Muito bem, Timer. Se você já fez, já dá uma adiantada, tá? Então vamos lá, vamos corrigir. Dizia o seguinte, né? Listen and number the following images. Ou seja, ouça e numere as imagens a seguir. Then repeat the audio and pronounce them. Ou seja, depois repita o áudio, no caso seria eu falando, né? Porque eu sou o áudio. E pronuncie eles, tá? Era um tópico de pronúncia, tá certo? Que no caso era para ser feito em sala, porque vocês iam participando comigo. Mas a gente pode fazer junto, tá? A gente tem aqui 9 atividades. E aqui, vamos fazer o que o livro está pedindo, né? Vamos
pronunciar, tá certo? E aqui a gente vai fazendo aquele mesmo esquema que você já sabe como é que funciona. Quem quiser participar, pede para participar que a gente vai na ordem, tá certo? A gente vai vendo e vai fazendo. Botei minha resposta da listening pronunciation. Tudo bem, a gente passa. Ô, professor, nessa 92 que eu botei, eu me confundi. Era pra ser outra. O 9 e o 2, eu entendi, mas eu entendi, Caio, sem problema, tá? Vamos lá, para a gente fazer a pronúncia dessas 9 atividades, tá? Alguém se candidata para participar com a gente? A gente poderia ir alternando, tipo, um fala duas. Pronto, pode ser, ó. Então, a Maria Clarissa, vamos fazer o seguinte. Maria Clarissa fica com a 1 e a 2, Taimon com a 3 e a 4, Caio, 5 e 6, e quem mais for pedindo, a gente vai Fazer o acrescentando. quê, professor? Só para você repetir comigo a pronúncia, tá? Só para a gente treinar a pronúncia dessas atividades, tá? Aí vocês traduzem comigo também. Tá bom, Vamos eu lá. quero. Pois coloque seu nome, pois o Gabriel, você vai ficar comigo com a 7 e a 8. Pronto, pois vamos lá, Maria Clarissa. Primeiro, começando por você. A primeira atividade nós falamos play video games. Pode Play repetir comigo. videogames. Tudo bem, play video games. Pode até repetir, play video games. Play videogame. Tudo bem, que a gente traduz como jogar videogame. Tudo bem, a segunda, continua comigo, é dancing. Dance. Que no caso a gente traduz como dançar. Então aqui a gente tem as duas atividades, tá? Jogar videogames e dançar. Taimon, comigo, a 3 e a 4. Ok. Scuba diving. Scuba diving. E você pode falar de duas formas, tá? Você pode falar scuba, com esse U, tá? Scuba diving, ou só scuba diving. Tanto faz. Ok. Scuba diving. E detalhe, hoje em dia a gente não usa mais esse termo scuba, tá? Hoje quando a gente vai falar mergulho, a gente só usa a palavra diving. Você pode até marcar circular aí, só para você ter uma certeza, tá? Hoje é mais comum você falar só diving do que scuba diving, até porque é mais curto, é mais resumido e fica mais fácil de você falar. Só diving. Mas quer dizer a mesma coisa, que quer dizer mergulho, tá? Ou mergulhar, no caso, já que é uma atividade. A 4 fica assim, ride a bike. Ride a bike. Exato, que a gente pode traduzir como andar de bicicleta. Simplesmente isso. Tá? O 5, vai comigo, Taima. Ou, desculpa, Caio. 5 é play the guitar. Play the guitar. Tudo bem. E detalhe, eu gostei, tá? Você falou uma pronúncia bem americana, né? Play the guitar, né? Puxando o R. Eu falei play the guitar. Pra gente ver a diferença, né? Mas muito bem. Como diz numa das anotações que os ingleses americanos, como eu posso dizer? Eu não me lembro de como é, mas eu lembro que ele é mais forte, eles pronunciam o R, enquanto o inglês britânico é como se o R fosse mudo. Isso, inclusive foi uma coisa que a gente discutiu num capítulo anterior. O inglês americano ele tem um R mais puxado, né? Por isso que a palavra guitar, no inglês americano é guitar. Eles puxam o R bem muito, porque é característico do sotaque deles. Já no sotaque britânico, eles tendem a ignorar o som do R. Então eles falariam guitar, tá? Guitar. Nunca guitar, que nem o americano, tá? Essa é uma diferença que a gente já viu e é interessante a gente saber, tá? O número 6, tá, irmão? Comigo, que é, Caio. Singing. Singing. Muito bem, que aqui a gente pode traduzir como cantar. Vamos lá, a gente tem Clara. Maria Clara. Eu sei todas as traduções dessas palavras. Eu só não me lembro de windsurfing. Eu não sei se tem uma tradução literal, mas Surfar é relacionada a surfar. Eu vou explicar. Surfar no ar. É aquelas coisas lá que eles fazem na praia. Sim, tá, mais ou menos, tá? Mas vamos lá, eu vou chegar lá, tá? A gente ainda não chegou lá, vamos aos pouquinhos. Vamos lá, Clara, Maria Clara, vamos deixar a colega participar. Número 7, vai comigo. Windsurfing. Você pode digitar, Maria? Maria Clara. Se quiser pronunciar comigo? Windsurfing. Windsurfing. Bem, aí o número 8 é take photos. Take photos. E a pronúncia pode ser photos ou photos, tá? Eu vou explicar qual é a diferença e quem mais ou menos que fala assim de um jeito e de outro, tá? Mas vamos só responder a pergunta do Taimon, tá?
Esse Se eu não windsurfing, me ele engano, é um nome, windsurf não ele é tem uma junção. nome brasileiro, é inglês mesmo. Isso, pronto, é Só isso que eu ia que falar, é tá? windsurf. Eu botei ali no chat, é windsurf. Isso, mas vamos lá, Pode vamos aos falar. pouquinhos, tá? É uma palavra que surgiu de uma junção de duas outras palavras. A palavra wind, que se escreve assim, que significa vento, e surfing, que significa surfar. Então, no caso, é aquele surf que você faz com vela, tá? Então, isso seria o windsurfing. Em inglês, esse é o nome literal do esporte, windsurfing. Quando ele veio para o português, a gente não traduziu, a gente abrasileirou o termo windsurfing, mas a gente não traduziu literalmente. É tanto que a gente não fala surf de vento. A gente não fala assim. A gente é uma versão abrasileirada para esse esporte, que é windsurf. Simplesmente assim, windsurf. Então você nem precisa traduzir ele literalmente, tá? Você pode simplesmente colocar a versão abrasileirada dele, que é windsurf, certo? É igual a mesma coisa que aconteceu com futebol. Eu até expliquei para vocês. A palavra futebol, ela não é uma tradução de futebol. Ela é uma espécie de aportuguesamento da palavra futebol, tá? Não é uma tradução, é um aportuguesamento. A mesma coisa acontece com windsurfing. Não, ele não tem uma tradução, ele tem um aportuguesamento, certo? A mesma coisa aconteceu com vôlei, tá? Aqui em inglês é voleibol, mas é quando a gente foi passar para o português, falaram voleibol. A gente só abrasileirou. A mesma coisa acontece com basquetebol, que a gente adaptou para basquetebol, tá? Então, não são traduções, são aportuguesamentos. Digamos, né? Entre aspas, digamos assim. Então, fica assim mesmo, tá? A número 8 é que a gente tem duas formas de pronunciar, tá? Você pode falar take photos ou take photos. Essa característica eu citei também no capítulo passado com a gente, que é o caso do som do T, tá? Dependendo da variação do inglês que você estiver dizendo, o T ele vai mudar o som. No inglês americano, eu já expliquei isso, o T ele às vezes tende a ter um som de R. Não só o T, mas o T e o D. Eu vou até colocar aqui no chat. T e D muitas vezes é igual a R. Por isso que nesse caso, photos, que tem um T, é comum você pronunciar photos, como se fosse um R. Super comum. A mesma coisa aconteceu na palavra que a gente acabou de ver, que foi lady. Né? Lady tem a letra D, mas o americano fala lady. Então ele pegou esse D e transformou em som de R. Tá? Detalhe. Isso é coisa de americano, tá? O britânico falaria lady mesmo, tá certo? Lady. Pronto, Gabriel. A última seria, a pronúncia da nona seria do exercise. Assim, quase isso. Vamos lá, Gabriel, sua vez, tá bom? Vai comigo, Gabriel. A nova é o seguinte: do exercise. Como é? Do exercises. Do exercise. Ou foi quase, vamos lá, vamos de novo, tá? Um pouquinho difícil. Do exercises. Do exercises. Olha aí, Gabriel, melhorou bastante, né? E a gente pode traduzir como fazer exercícios. Muito bem. Ô, professor, posso falar uma forma de falar isso, X9 melhor? Que você queira. Diga lá. É só falar esse exer com S-E-R. Exer. Isso. Se você quiser puxar o R, mas aquele mesmo ponto que eu falei. O som do R ele é opcional. Você pode falar exercise sem puxar, ou você pode puxar se você quiser. Exercise. É opcional. Eu acho totalmente. que é mais fácil aprender falando um S do que X, né? Tanto faz, pra mim tanto faz. Tá? Eu aprendi exercise mesmo. Pra mim é mais fácil, tá? Pois, pessoal, obrigado, tá? Quem participou. Eu certo? também, Edson. Eu também acho que é mais fácil. Pode Faltam falar, 4 Taimo. minutos. Dá para, pelo menos, nós tentarmos ler nossos Pronto, pode sim. Dá tempo. Eu posso até pegar dos que eu já recebi. De alguns que eu recebi. A gente tem que fazer pelo menos uma pessoa, porque não vai dar tempo todas, tá? A gente tem que pegar uma pessoa. Ô, professor, eu acho que toda vez que o senhor der uma atividade de ler ou essas coisas, eu acho que eu vou deixar outras pessoas ler, porque eu não fiz a tradução, só que só eu olhar que eu já sei. Eu vou deixar outras pessoas ler, porque eu já sei, aí só vai achar o tempo, né? Eu vou deixar outras pessoas aprender. Então, tudo bem, tá? Vamos lá. Quem tá afim dos meninos, quem quer começar? Uma pessoa só, tá? Porque só vai dar tempo. Então, no caso do Taimo. Taimo, você quer ler o seu? Você pode, tá bom?
Eu tô aqui abrindo o teu arquivo do teu texto, tá? É porque tua letra Ok. não dá para entender tão bem, mas eu consigo ler. Tu pode ler que eu vou acompanhando a tua leitura, certo? Tá certo. Eu escolhi Neymar. Eu só utilizei, se não me engano, 2 daquelas referências para criar a reportagem. Uhum. Tô E vendo, muito assim, bem, sem problema. news about Neymar. Notícias sobre Neymar. Neymar is a Brazilian soccer player. Play to PCG, que é Paris Saint-Germain, and to Brazilian team, seleção brasileira. The striker joined other big names in world soccer, such as Lionel Messi and Cristiano Ronaldo, and made a millionaire donation to help fight the coronavirus. Isso seria According to coronavirus, tá? Só a pronúncia. A pronúncia realmente é virus, tá? Coronavirus. Eles falam realmente assim. coronavirus. According to information from CBT, SBT, acho que se não me engano, mais ou menos assim. Uhum. The player allocated 5 million reais for INSA, United Nations Children's Fund, and a fund created by presenter Lucian Huck. Pronto, tá? Só algumas dicas de pronúncia, tá? Ó, quando a gente fala reais, que é a nossa moeda, a gente não precisa, a gente fala reais do nosso jeito mesmo, tá? Então você fica literalmente assim, você falou aqui, 5 million reais. A gente não, porque reais é uma palavra brasileira, ou desculpa, uma palavra do português, tá? Então a gente não precisa, você não precisa colocar ela na pronúncia do inglês, você pode falar reais mesmo. Então, pelo que eu entendi do texto, que o Neymar é um jogador brasileiro, que joga pelo Paris Saint-Germain, e no time da seleção brasileira. Em todo caso, ele já jogou com outros grandes nomes, caso ele disputa com grandes nomes, como o Messi, Cristiano Ronaldo. Professor, se não me engano, eu quis dizer que tipo, ele se juntou a outros grandes nomes. Entendi. Mas deu para entender, tá? E depois você coloca a seguinte informação. Você colocou que ele fez uma doação, né? Porque made a millionaire donation, fez uma doação milionária para ajudar a lutar contra o coronavírus, certo? Sim, foi. Aí, de acordo com informações do SBT, deixa eu ver aqui, ele jogou, o jogador, ele movimentou, no caso, 5 milhões de reais para a Unicef, que é como se fosse um instituto de um fundo de crianças. Aí, qual foi a palavra que você usou, Taima? Foi United Nations Children's Fund. No caso, era um fundo. Que seria, tipo, a Fundação das Crianças das Nações Unidas. Isso, entendi. Isso, no caso é fundação porque você colocou abreviado, mas fundação a gente fala todo, tá? Foundation todo, porque só fund quer dizer, tipo, é um fundo mesmo, tipo um fundo econômico. Você teria que colocar foundation, a palavra toda. Mas deu para entender, Taima, deu para entender. E o que mais você colocou? E o fundo criado pelo apresentador Luciano Huck. Pronto, tô vendo aqui. Tudo bem, Taima, ficou ótimo. Ficou ótimo, tá? Caso a notícia sobre o Neymar. Essa eu não sabia, sobre essa movimentação milionária. Mas ficou ótimo, Taima. Alguém mais? Deixa eu ver aqui, falta 5 minutos. Alguém mais quer apresentar o texto que você fez? A notícia que você produziu? É o... sim ou não? Não ou sim. Porque senão a gente vai pra frente. A gente pode continuar comentando o resto do conteúdo, sem nenhum problema. Tá? Então pronto, vamos seguir adiante, tá? Se ninguém quiser, a gente passa adiante. Pronto, eu queria pelo menos nessa aula introduzir o tópico da gramática do capítulo, tá? Porque a gente tem um texto, a gente encerra aqui a interpretação do texto, tá? E a gente vai entrar um pouquinho no tópico da gramática. Não vai dar para falar tudo, mas eu vou falar algumas traduções que a gente vai usar, tá? Inclusive, você pode virar sua página, tá certo? Página 54. Aqui a gente vai entrar no conteúdo que ele se relaciona, tá certo? Com o conteúdo visto no capítulo passado. Nós estudamos sobre adjetivos possessivos. Digamos que aqui a gente tem uma espécie de variação, né? Aqui é o que a gente vai chamar de pronome possessivo, tá? A gente vai ver a diferença entre eles. E a gente tem aí o livro, ele traz pra gente uma tabelinha, né, com os pronomes possessivos, para ajudar a gente. E eu poderia adiantar para vocês as traduções, tá? E o detalhe, as traduções, eu vou dizer que elas são as mesmas, tá certo? São as mesmas dos adjetivos possessivos. Então, esse mine que você está vendo nessa tabelinha, você vai traduzir ele como meu também. E assim por diante. Mine significa meu,
esse yours, que embora tenha um R, mas você vai traduzir como seu, tá? No singular. Depois eu vou explicar por que tem esse R aí. O próximo tem his, que no caso é dele. A gente tem hers, que também se traduz dela, igual do adjetivo possessivo. A gente tem its, que se traduz dele ou dela, só que a gente sabe que o its é um pronome neutro. A gente tem a outra palavra que a gente tem nessa tabelinha, que seria ours, ou ours, e a gente traduz da mesma forma. Nosso, nossa, nossos ou nossas. Nossos ou nossas. Assim. Muito bem, ô Caio. Fico feliz. Bom que a gente tem pessoas que vão seguir o mesmo rumo que a gente. Mas muito bem. Se você quer, te dou o maior apoio, tá, Caio? Eu acho que toda aula do senhor, quando alguém bota no chat alguma coisa que ele não sabe, e quando eu dou a resposta, dá tipo não sei. Aí É uma ajuda. um sentimento bom em mim. Eu não sei. É, eu- aí eu Entendi. comecei a pensar, eu acho que eu sou professor. Muito bem, cara. Eu apoio, tá certo, Caio? Pode contar com o meu apoio, tá certo? Já tem Tá. você, tem o Guilherme do oitavo que também fala isso. É bom, a gente fica feliz, tá? Pode contar comigo, qualquer coisa. Pronto, na consequência, na parte seguinte da tabela, a gente tem esse yours, tá? E esse yours a gente vai traduzir como seus ou suas, tá bom? E o último que a gente tem que é theirs, tá bom? E aqui como é que a gente vai traduzir? Deles ou delas. Deles ou delas, tá? E você vê que é a mesma tradução. Então, o que é que vai mudar, professor? Se essa tabela, esses pronomes possessivos, tem a mesma tradução do que a gente já estudou antes, como é que eu vou saber que eu vou usar um adjetivo possessivo e quando é que eu vou saber que eu vou utilizar um pronome possessivo? É isso que a gente vai ver na próxima aula. O contexto, ele vai definir se você vai usar um adjetivo possessivo ou se você vai utilizar um pronome possessivo, certo? Só que isso não dá tempo, vai ter que ficar para a próxima aula. A gente tem 1 minuto, não vai dar nem para começar a explicar, tá? Mas sobre as traduções, vocês copiaram? Ficou claro a que eu deixei no chat? Ok. É Tudo ok? as mesmas traduções. A única diferença é que mine é de mine. Isso, a gente Embora vai ver. tenha outra palavra no inglês, é o mesmo significado em português. Exato, exato. Então a tradução é fácil porque é a mesma, certo? Deixa eu ver aqui. A próxima aula a gente continua, tá certo? Para vocês poderem ficar esse tópicozinho de exercise, que é super simples. Escolha verbos que acompanhem as atividades e combine para formar outros hobbies, tá? Eu vou deixar essa questão para você, tá bom? Pessoal, é isso, tá? Obrigado, tá? Quem participou. Até a próxima semana. Tchau, professor. Oi, povo, tá quietinho hoje? É, qual o problema?